Meu amigo, tem dias que parece que foi ontem que a gente corria descalço pela rua. Inventava brincadeiras com qualquer coisa e acreditava que as férias nunca acabariam. A preocupação mais séria era voltar para casa antes de escurecer ou decidir qual seria a próxima aventura com os amigos. A infância parecia um lugar sem relógio, onde os dias eram longos e a felicidade morava nas coisas mais simples. Hoje, quando lembramos disso, bate uma saudade difícil de explicar, porque entendemos que aquele tempo passou sem que percebêssemos o quanto ele era precioso. Mas o tempo passa, e passa rápido. Um instante estamos rindo na calçada, conversando até tarde sem pensar no dia seguinte, fazendo planos que pareciam tão fáceis de realizar. E no outro, estamos acordando cedo para enfrentar responsabilidades, segurando boletos nas mãos, tentando manter a calma enquanto escondemos as lágrimas que ninguém vê. A vida muda de cenário tão depressa que às vezes parece que alguém virou uma página sem nos perguntar se estávamos prontos para continuar a história. Crescer tem sua beleza, eu sei. Existe algo bonito em descobrir quem somos, aprender com os próprios erros e perceber que somos mais fortes do que imaginamos. Crescer também nos dá experiências, nos ensina a valorizar pessoas, a reconhecer o que realmente importa e a enxergar a vida com outros olhos. Aos poucos entendemos que amadurecer não é perder a alegria, mas aprender a encontrá-la mesmo quando os dias são difíceis. Só que crescer também pesa. Pesa nos ombros que carregam responsabilidades. Pesa na mente que nunca parece descansar e pesa, principalmente no coração. Existem dias em que a gente sorri por fora enquanto trava uma batalha silenciosa por dentro. Há cansaços que o corpo não explica e tristezas que ninguém percebe. E mesmo assim, seguimos em frente, porque a vida continua exigindo que a gente caminhe, mesmo quando tudo o que queremos é parar por um instante. Porque nem sempre a vida adulta é como a gente sonhou. Quando éramos crianças, imaginávamos que crescer significava liberdade, independência e realização. Mas ninguém nos contou que também significa despedidas, renúncias, noites mal dormidas e decisões difíceis. Muitas vezes, a força aparece justamente quando estamos sem nenhuma vontade de continuar. E é curioso perceber como aprendemos a sobreviver em dias que, no passado, imaginávamos que jamais conseguiríamos enfrentar. E de repente os dias vão ficando cheios de pressa. O relógio parece correr mais rápido, os compromissos aumentam e o tempo para cuidar da própria alma vai diminuindo. A gente começa a adiar conversas importantes, deixa para depois aquele abraço, aquele pedido de desculpas ou aquela visita prometida. Sem perceber, a gente se acostuma a guardar o que sente para não atrapalhar a rotina. Como se o coração pudesse esperar infinitamente pela hora certa de ser ouvido. E vai ficando comum guardar saudades em gavetas invisíveis. Saudade da casa onde crescemos, das pessoas que faziam nossos dias mais leves, das conversas simples e até de versões nossas que ficaram perdidas em algum momento da caminhada. A vida muda tanto que às vezes sentimos falta de quem éramos antes de conhecer certas dores. E essas lembranças nos acompanham em silêncio, aparecendo nos momentos mais inesperados. Tem saudade que aquece. É aquela que faz a gente sorrir enquanto lembra de um abraço, de uma risada ou de um momento que valeu a pena viver. Mas também existe a saudade que aperta o peito, que chega sem avisar e faz os olhos se encherem de lágrimas. É a saudade de quem partiu, de quem mudou ou de quem simplesmente ficou para trás.
Ela dói porque existiu amor. E por mais difícil que seja, isso também faz parte da vida. E o pior é que muita coisa fica pelo caminho. Ficam palavras que nunca tiveram coragem de sair da boca, sentimentos escondidos por orgulho e oportunidades perdidas porque acreditávamos que havia tempo de sobra. Quantas vezes deixamos para amanhã aquilo que o coração pedia para fazer hoje? Quantos abraços foram adiados? Quantos "eu te amo" ficaram presos por vergonha? Só depois entendemos que algumas oportunidades não voltam mais. A gente vai aprendendo tarde demais que nem sempre haverá uma segunda chance. Algumas portas realmente se fecham. Algumas pessoas realmente vão embora. Algumas histórias terminam sem o final que imaginávamos. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis da vida. Compreender que o tempo não devolve aquilo que escolhemos deixar passar. Por isso, tanta coisa fica suspensa no peito. Um amor que nunca foi vivido por inteiro. Uma amizade que terminou por causa do orgulho. Uma conversa que poderia ter mudado tudo, mas nunca aconteceu. São lembranças que nos visitam de vez em quando. Não para nos machucar, mas para nos lembrar que o tempo é precioso demais para desperdiçarmos sentimentos verdadeiros. A vida vai ensinando que o agora tem um valor enorme. O presente muitas vezes é tudo o que realmente temos. Ontem já passou e amanhã ainda é uma promessa. E enquanto esperamos o momento perfeito, a vida continua acontecendo diante dos nossos olhos. E talvez o maior erro seja viver tão preocupados com o futuro que esquecemos de perceber a beleza escondida no dia de hoje. Então, antes que mais anos passem em silêncio, pense com carinho no que ainda precisa ser dito, em quem merece ouvir, o quanto é importante e em tudo aquilo que você continua adiando por acreditar que sempre haverá um amanhã. Nem sempre haverá. E é justamente por isso que o hoje merece ser vivido com todo o coração. E no final de tudo, talvez a maior força de maturidade seja essa. Entender que crescer é inevitável, mas endurecer o coração é uma escolha. Ainda podemos sentir, sonhar, acreditar, recomeçar e amar, mesmo depois de tantas decepções. Afinal, viver de verdade nunca foi sobre ter uma vida perfeita. Sempre foi sobre aproveitar o tempo antes que ele passe, porque ele passa muito mais rápido do que imaginamos.